Oi, queridos. Vamos para mais uma história dessa Bíblia tão querida. Mas muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E eu quero pedir para você que assiste os nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque assim muitas crianças e adolescentes vão aprender desse livro maravilhoso que pode transformar as nossas vidas. Que Deus te abençoe e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Vimos na história passada que Salomão, ele tinha recebido a visita da rainha de Sabá e também como ele se tornou um rei com muitas riquezas. Ele ganhava muitos presentes valiosos das pessoas que iam lá para ouvir da sua sabedoria e do seu grande Deus. Vocês se lembram que Salomão, ele havia se casado com a filha do faraó? Pois é, além da filha do faraó, Salomão, ele se casou também com muitas esposas. A Bíblia diz que ele teve muitas mulheres e eram mulheres estrangeiras, mulheres daquelas nações que Deus havia proibido que eles se casassem. Quando Deus falou para Israel, quando Deus deu a terra prometida, quando eles saíram lá do Egito, que eles estavam a caminho daquela terra que Deus havia prometido para eles, né? Deus tinha falado que eles não eram para se envolver com o povo ali ao redor da terra, porque aqueles povos eram pessoas que amavam outros deuses, outros ídolos. Eles não amavam o Senhor. E assim Israel ia acabar seguindo a esses deuses, a esses ídolos, e ia esquecer do Deus Criador, aquele Deus que fez todas as coisas, que me criou, que criou você, esse Deus maravilhoso que nos ama. Mas Salomão, ele foi com esse tipo de mulher, né, com esse povo, as mulheres desses povos, que Salomão se casou. Justamente as mulheres que adoravam outros deuses, outros ídolos, elas não amavam o Senhor como Salomão amava Deus de todo o coração. Então, Salomão, ele desobedeceu ao Senhor, porque o Senhor tinha dito que não era para eles se casarem com as mulheres desses povos. Então, Salomão, ele desobedeceu, ele pecou contra o Senhor. Salomão, que amava o Senhor de todo o seu coração, agora ele pecou contra o Senhor. E o pecado, quero que vocês pensem nisso, o pecado, ele traz confusão e ele traz dor para a vida da gente. Ele traz sofrimento e ele também traz consequência. Por isso que eu fiz essa carinha aqui, ó, chorando, porque é muito triste o pecado na vida da gente. E nós vamos ver o que o pecado vai fazer na vida de Salomão. A Bíblia diz que quando Salomão estava velho, o coração dele não era mais fiel ao Senhor. Lembra que ele amava o Senhor de todo o coração? Mas o coração dele já não era mais fiel ao Senhor, como foi o coração do seu pai Davi. Salomão, agora que estava velho, ele havia se esquecido de quanto Deus o amava, ele havia esquecido do amor dele, o amor que ele tinha pelo Senhor. O seu amor agora pertencia a todas essas mulheres. E sabe o que essas mulheres fizeram com Salomão? Uma coisa muito triste. A Bíblia diz que elas desviaram o coração de Salomão para ele seguir aos seus deuses. Que coisa triste que está acontecendo com Salomão. A Bíblia diz que Salomão, ele teve 700 esposas que eram princesas e teve mais 300 que não eram princesas. Olha quantas mulheres! E sabe o que mais ele fez? Ele fez para todas essas mulheres. A Bíblia diz que ele fez altares, santuários, para que elas oferecessem sacrifícios a todos os seus deuses. Todas as mulheres de Salomão, elas cultuavam aos seus deuses. Que coisa triste! O mais triste é que a Bíblia diz que Salomão, ele se inclinou aos deuses das suas esposas
esposas. Salomão fez isso, meus queridos. Ele desobedeceu o Senhor. Salomão, nesse momento, ele já não amava mais o Senhor como antes, né? Ele estava seguindo aos deuses das suas mulheres. Ele se inclinou a esses deuses e ele se desviou do Senhor. O Senhor que tinha lhe dado tão grande sabedoria, que apareceu para ele, que falou com ele por 2 vezes. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era errado aos olhos de Deus. Deus não se agradava de nada daquilo que Salomão estava fazendo. Mas sabe, meus queridos, mas a Bíblia também diz que Deus, ele nos ajuda a fazer aquilo que é certo. Quando a gente está com dificuldade, quando a gente peca contra o Senhor, se nós buscarmos a face do Senhor, nos arrependemos, Deus, ele vai nos ajudar. E ele nos dá força para a gente fazer aquilo que é certo. Vamos ler um versículo que diz que Deus está com a gente e ele nos ajuda. No Velho Testamento, Isaías 41:13, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Então Deus está dizendo na palavra dele que não é para a gente ter medo, que ele vai nos ajudar. Então Deus, ele nos ajuda a fazer aquilo que é certo. Se você está passando por algum momento difícil, se você pecou contra o Senhor, se arrependa, peça perdão e ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Porque Deus, ele quer isso, ele quer nos ajudar a fazer as coisas que agrada a ele. Então Deus, ele te ajuda a fazer o que é certo. Então Deus agora, ele fala sério com Salomão, ele fica zangado, ele diz para Salomão que ele vai tirar o reino de Salomão. Mas Deus ainda continua amando Salomão. Ele não ama o pecado, aquilo que Salomão está fazendo. Deus não ama o nosso pecado, mas Deus nos ama. Então Deus, ele tem misericórdia de Salomão. E ele diz assim, olha Salomão, eu vou tirar teu reino, mas vai ser quando o seu filho estiver reinando em seu lugar. Deus não ia tirar enquanto Salomão estivesse vivo, para que Salomão não sofresse. Mas quando o filho de Salomão estivesse reinando, Deus ia tirar o reino das mãos do filho de Salomão. Então, Salomão, tudo isso que estava acontecendo com ele era consequência do pecado, porque o pecado ele traz consequência. Lembre-se disso, traz confusão e traz dor para a tua vida e para a minha vida. Deus disse para Salomão que Deus estava fazendo isso por amor a Davi, porque Davi pecou, mas Davi se arrependeu e o coração de Davi não deixou de amar o Senhor. Então ele disse, Salomão, eu vou fazer isso no tempo do teu filho, não no teu tempo, por amor a Davi e também a Jerusalém, essa cidade que eu escolhi para pôr o meu nome. Então, Deus levantou inimigos contra Salomão. Inimigos são adversários. E havia um homem chamado Jeroboão. Ele era empregado de Salomão. Ele era um homem muito valente. E certo dia ele estava saindo de Jerusalém e ele encontrou o profeta Aías. E o profeta disse para Jeroboão que tinha uma mensagem de Deus para ele. E o profeta Aías, ele estava com uma roupa nova, uma capa nova. Então ele pegou a sua capa e ele rasgou essa capa em 12 pedaços. Pegou ela e ele rasgou. E ele falou assim para Jeroboão, olha, esses 10 pedaços que eu vou te dar é porque Deus, ele vai rasgar o reino de Salomão. Vai rasgar em 12 pedaços e vai dar 10 tribos na sua mão. Você lembra que a nação de Israel, ela era formada pelas 12 tribos de Israel, que eram os filhos de Jacó. A gente aprendeu lá em Gênesis, depois de Moisés, a história também de Josué, quando eles conquistam a terra prometida. Assista aos vídeos anteriores para você entender sobre a nação de Israel. Então ele falou, olha, Deus vai dar 10 tribos nas tuas mãos. De 12, ele vai te dar 10. E ele
vai rasgar o reino de Salomão, mas não vai ser agora, não. Vai ser no tempo em que o filho dele estiver reinando. Então, Jeroboão, ele ouviu aquilo que Aías falou para ele, e Salomão, ele ficou sabendo disso. Quando ele ficou sabendo, ele não gostou nada disso. Então, ele mandou perseguir Jeroboão e matar Jeroboão. Jeroboão, quando soube, ó, ele fugiu. Ele foi lá para o Egito e pediu ajuda para o rei do Egito. E ele ficou lá com o rei, até que o tempo passou. Quando Salomão morreu, aí Jeroboão ia poder voltar para Jerusalém. E quem ficou no lugar de Salomão foi o seu filho, chamado Roboão. E como será que vai ser o reino de Roboão? Será que ele vai ser um bom rei? Será que ele vai amar o Senhor de todo o coração? Será que ele vai ser um rei mau? No próximo vídeo, se o Senhor disser que sim, estaremos juntos aprendendo sobre mais um rei de Israel. Sabe, meus queridos, essa história, ela nos fala sobre o pecado, né? As consequências que o pecado traz, as tristezas, né? E também como o pecado, ele tem poder para nos separar de Deus. Por isso a gente não pode brincar com o pecado. Nós temos que ficar atento. Se pecarmos, temos que buscar a face do Senhor e temos que pedir perdão. Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas o Salmo 51, versículo 2, um salmo de Davi, ele diz assim: lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. Davi, ele orou ao Senhor para que o Senhor pudesse lavá-lo e purificá-lo de todo o seu pecado. E Deus, ele fez isso com Davi. Ele faz comigo, ele faz com você. E Deus, ele perdoa o nosso pecado. E aí nós podemos estar, através de Jesus Cristo, o sangue que ele derramou lá na cruz, nós podemos ficar juntinho de Deus. Porque Jesus, ele tem poder para fazer isso. Ele é o único que pode. Porque a Bíblia diz que ele morreu numa cruz por mim e por você. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio, por isso ele pode perdoar o meu e o seu pecado. E se você crê nisso de todo o teu coração e você ainda não aceitou Jesus como Salvador, não espere, meu querido. Se ajoelhe, fale com Jesus, peça perdão, se arrependa verdadeiramente, sinta tristeza no coração pelas coisas erradas que você faz. Peça para ele te perdoar, para ele ser o teu Salvador. E ele vai fazer isso porque ele ama muito você. Você é precioso para ele. Lembra-se que ele deu a vida dele por você, porque ele te ama. E se você, meu querido, já tem Jesus como Salvador, se ele já faz morada dentro do seu coração, fale do amor de Jesus para as pessoas. Precisamos contar para o mundo esse grande amor de Deus. As pessoas precisam saber que elas são amadas pelo Senhor. Elas precisam saber que o pecado, ele nos separa de Deus, mas que Deus enviou Jesus para que a gente possa estar juntinho dele novamente. Conte isso para as pessoas, meu querido. Deus, ele ama você. Vocês são preciosos para ele, ó. Beijo! Fiquem todos com Jesus. Amém.